José, então, está bem diante, em frente, né? O faraó, pronto, arrumado, barba feita, né? A mente equilibrada, os bons hábitos, acredito que foram muito úteis para manter a mente sadia e o temor ao Senhor, claro, é o princípio de toda a sabedoria. Ele se manteve íntegro. E você vai ver a mesma integridade, né, diante dessa situação. Vamos aqui no versículo 8 do capítulo 41, que diz: Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos, e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Aqui José, quando ele foi lembrado pelo copeiro, né, e ele foi mandado chamar, José, na verdade, chega num lugar onde todos os magos, todos os sábios do Egito, que eram os melhores dos melhores do mundo, que estavam ali próximo ao faraó para servi-lo, né? Já haviam tentado, não conseguiram. E aqui eles não eram só místicos, não. Muitos eram homens de conhecimento, de leitura, de pesquisas, né? Já existiam muitos pensadores nessa época, então não eram só questões místicas, mas existiam também. Não era um povo de Deus e tal, então era uma mistura que todo mundo tentando, ninguém conseguia. E aí o copeiro se lembra dele, José podia chegar, né? Amante pelo poder, né? Aquela questão de só querer ser o grande por querer ser o grande, né? Sem nenhum objetivo final. Ele chega e não se intimida, sabe? Ele não tenta agora impressionar e se dizer grande. Ele simplesmente se mantém pequeno diante de Deus. No versículo 16, nós vamos ver que ele diz o seguinte: Faraó fala: Eu tive um sonho e ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E aí ele responde: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Isso demanda também intimidade com Deus. Ele tinha confiança que Deus ia fazer isso. Não seria a primeira vez. Então, assim, ele declara quem é que vai interpretar, que é o próprio Deus que vai falar. Da mesma forma que 2 anos antes ele chega para os copeiros. Gente, isso é muito profundo. Olha só, ele não muda. Lá no capítulo 40 de Gênesis, no versículo 8, ele diz o seguinte: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os seus sonhos. Então ele sabe quem que é que está falando, que é Deus que está revelando, ele considera Deus. Olha, isso é integridade, isso é retidão, né? A gente saber se comportar com justiça, com valores, diante do rico, diante do pobre, diante do pequeno, diante do grande, do gerente, do dono, do vendedor, do dono, né? Tipo, você ter a mesma postura, sabe? Porque não importa com quem que você está falando, mas quem você é. Então você se mantém íntegro. Não importa, né? As condições, se na favela ou na faville. Então você vai viver essa integridade apesar das circunstâncias, né? Não tem justificativa. As pessoas podem ser honestas em qualquer lugar e elas podem ser corruptas em qualquer lugar. É uma questão de caráter. E aqui ele se mantém sóbrio e ele se mantém temente a Deus diante dessas circunstâncias. Então, te convido a ler todo o texto de Gênesis 41, porque ele é o crucial aqui da história, né? E a gente vai ver a humildade, né, precedendo a honra, mais uma vez. Ele se mantém humilde diante do Senhor, depende dele, declara que é ele que vai fazer e o faraó abre o bocão e começa a falar e conta tudo. A gente vai ver, são duas descrições do sonho, porque ele conta primeiro o narrador contando e depois a gente vê a própria fala do faraó contando, né? E aí é interessante que quando finaliza esse processo, ele já tá, gente, olha para você ver como que chega a honra na vida dele, né? Vira a situação, o jogo já vira aqui no versículo 33, porque ele já se torna um conselheiro do maior líder mundial do mundo. Ele já se tornou um conselheiro, ele está aqui falando, olha, então procure agora, ainda dando um toque, né, do tempo, agora, um homem criterioso e sábio
e coloque-o no comando da terra do Egito. Gente, isso é forte, porque ele não se sugere, gente. Ele não se sugere. Ele era o cara, ele sabia. Ele tinha experiência, gente. Administrava a prisão, entendeu? É um negócio top, assim. Ele administrava a casa do chefe da guarda. Então, ele era o cara, ele sabia fazer essas coisas. Ele tinha um negócio chamado experiência, que ninguém compra, ninguém vende experiência. Ele tinha experiência e ele chega, em vez dele se, né, fazer um currículo ali rapidinho e falar, olha, eu tenho experiência, eu sou o cara, estou desempregado. Na verdade, eu até trabalho, mas não sou assalariado. Sei lá, ele podia falar dele. Né, talvez esteja diante de ti, né, por um mistério, está diante de ti aquele ao qual, não, ele não falou nada disso, ele não usou da magia, do poder, da profecia, ele não usou de nada, ele dá a dica, ele dá o conselho e o faraó também deve estabelecer supervisores, ele entrega todo o jogo, não ficou segurando nada, entendeu? Tipo assim, não, vou deixar que se ele me contratar, eu vou surpreender ele com essa e aquela ideia. Não, ele vai e coloca tudo, olha, você coloca um supervisor para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura, e eles não virão recolher o que puderem por anos bons que virão e tal, e vai fazer o estoque, não sei o que, não sei o que. Gente, ele liberou, ele não ficou guardando para depois, não. E aí, o plano, né, versículo 37, pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Gente, imagina todo mundo concordar, porque o negócio era muito bom, porque sempre tem um que só quer ir contra para mostrar que foi na reunião, né? E aqui, o Faraó então perguntou: será que vamos achar alguém, gente, diante de José? Ai, meu Deus, isso é muito forte. Eu fico muito emocionada, eu não dou conta. Será que vamos achar alguém com este homem em quem está o Espírito de Deus? Uau! Pensa que honra, gente. Ai, é muito emocionante. Ai, não tem honra maior, gente, na vida de alguém. Porque esse alguém ser uma pessoa de fora reconhece que esse alguém tem Deus. Gente, não tem honra maior. Sabe? A pessoa pode te falar um tanto de coisa, te humilhar. Mas o dia que essa pessoa reconhece que Deus está sobre a sua vida, não tem honra maior, não, gente. É uma coisa que excede a todos os valores desse mundo, né? E aí, nada mais, nada menos do que o grande líder da grande potência mundial, reconhece que Deus, o Espírito de Deus, o Espírito divino, Deus estava sobre José. Então, o faraó disse a José, né? Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo. Todos eles se sujeitarão às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. E o faraó continuou: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aham. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Gente, não deu nem tempo de mais coisa, né? Não marcou para outro dia, foi na hora. E aí ele mandou o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho, abram caminho. É o eco, né? Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda mais Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar nem a mão nem o pé em todo o Egito. Uau! Gente, ainda troca o nome dele. Acontece um monte de coisa, sabe? Foi assim, muito forte, gente. É sabor de mel, né? Sabor de mel. A vitória tem sabor de mel, né? Segundo a Damares. Gente, olha só a situação. O que que acontece com esse homem, né? Tanta honra. Gente, vocês estão entendendo que ele passou a reinar sobre um homem chamado Potifar, que tinha uma mulher que tinha abusado desse homem emocionalmente,
persuadindo ele, dissimulando, levantando falso testemunho contra ele, sabe? Ela armou, o cara foi preso, ele ficou no mínimo 2 anos na prisão, porque, né, ele já estava preso quando os outros rapazes chegaram. Então, esse rapaz, esse tal de José, passa a reinar, de uma certa forma, a governar sobre a mulher que se achava entendeu? Foi um momento de vitória, um momento de glória, um momento de honra, sabe? Mas assim, foi estrondoso. Vocês estão entendendo o que aconteceu? E ainda o faraó dá a filha do sacerdote para casar com ele. Vocês estão entendendo? Casa com José. Gente, tem que ler o capítulo todo. Só que aí, você acha que tá tudo maravilhoso. Só que tá tudo maravilhoso, não. Tem um problema gravíssimo aqui. E eu quero convidar você a ler comigo Gênesis 41, 51, que diz assim: José, ao primeiro primogênito, ele teve 2 filhos, né? Chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Vem comigo para o próximo áudio que tá fácil não. Vem cá.